ou seja, em dois caminhos. A Bíblia vai dizer que falava as coisas de Deus, ele estava seguindo, mas se falasse das coisas ou seja, de Baal, o povo estava seguindo o pastor Marildo, cocheando em dois pensamentos. Assim está esta geração, louvado seja o Senhor. Quando fala, ou seja, louvado seja o Senhor, sobre algumas coisas estão seguindo. Quando fala da palavra, diz que está seguindo, mas precisa conhecer verdadeiramente, precisa aprofundar nesta sagradas escrituras. Louvado seja o Senhor. É bom crescer na graça, é ótimo, mas é bom também crescer no conhecimento. A graça e o conhecimento têm que andar lado a lado. Louvado seja o Senhor. Conheceis, irmão, a palavra de Deus. Conheceis e prosseguis em conhecer. Louvado seja o Senhor. Porque essa palavra, irmão, ela é tudo. Louvado seja o Senhor. É tudo que nós precisamos. É ter a nossa vida dentro dessa palavra, irmão. Não é tentar moldar a palavra conforme nós queremos, não, irmão. É a palavra de Deus que tem que nos moldar, que tem que nos preparar. É a palavra que Deus vai nos direcionar. É a palavra de Deus, é um impulso, louvado seja o Senhor. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos limpa. Quando eu vejo lá no livro de João, capítulo 15, versículo 3, quando Jesus começou a falar sobre a videira verdadeira, que o Pai era o lavador, ele vai dizer desta maneira: toda vara que está em mim é limpo para que dê mais fruta ainda, e aquela que está em mim, louvado seja o Senhor, glória a Deus, que é limpo para que dê mais fruta ainda. Louvado seja o Senhor, vai dizer desta maneira no versículo 3: e vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É necessário. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E continuando, quando Jesus se defende, louvado seja o Senhor, pela segunda vez do ataque do inimigo, louvado seja o Senhor, vai vir a terceira vez. A terceira vez, louvado seja o Senhor, é uma proposta, louvado seja o Senhor, muito tentadora nos dias de hoje para muitas pessoas. É uma proposta que eu vejo muitas pessoas se entregando, pastor Maria. Pastor, eu vejo muitas pessoas se entregando por essa terceira proposta a qual o inimigo oferece para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que agora o inimigo pega Jesus, que estava sobre o pináculo daquele tempo, e agora vai levar ele até onde, irmão? Até um alto monte. E chegando lá, irmão, louvado seja o Senhor, ele vai vir com a terceira proposta. Ele mostra as riquezas, os prazeres desta vida, e vai dizer desta maneira: tudo isso aqui eu te dou, se tu prostrares e me adorares. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é uma proposta que eu estou vendo muitos homens de Deus, mulheres de Deus se entregar. É quando o mundo oferece, louvado seja o Senhor, vamos dizer assim, muitas coisas financeiras, muitas coisas que o mundo pode oferecer. Muitos negam o nome de Jesus, mano. Muitos negam, louvado seja o Senhor, a eficácia da palavra, louvado seja o Senhor. Muitos negam, louvado seja o Senhor, a Cristo. Muitos negam, louvado seja o Senhor, se vendem pelas coisas desse mundo. Mas Jesus, irmão, não vendeu, não negou. Jesus, ele não se entregou. Jesus, ele resistiu, irmão. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que ele mostrou, irmão, os deleitos e os prazeres desta vida, e ofereceu para Jesus. Mas Jesus, ele olhando, e vai e fala desta maneira: olha, sai-te, Satanás, porque também está escrito: somente a teu Deus adorarás e a ele servirás, e só a ele prestarás culto. Em alguma versão bíblica, louvado seja o Senhor, vai dizer desta maneira. Ele foi lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, novamente, dizendo que é somente a Deus que nós devemos o que? Adorar, servir, louvado seja o Senhor, somente a Deus. E o que eu tenho visto de pessoas que estão se entregando, se corrompendo, fazendo pacto maligno para ser bem sucedido nesta terra, não são poucos, irmão, são muitos. Louvado seja o Senhor. Mas quando eu vejo Jesus tendo uma vida, louvado seja o Senhor, de obediência, tendo uma vida de oração, louvado seja o Senhor. A oração, irmão, é a chave da vitória. Quando nós vamos ver Daniel por orar, ou seja, constantemente, Deus vai livrar ele, louvado seja o Senhor, ali na cova dos leões, e vai usar ele poderosamente para, ou seja, louvado seja o Senhor, revelar, dar, ou seja, discernimento de sonho, de visões. Louvado seja o Senhor, glória a Deus.
Deus, por quê, irmão? Porque tinha uma vida constante de oração. Quando nós vamos ver também, louvado seja o Senhor, Rainha Esther, orar, jejuar, louvado seja o Senhor, ela vai clamar, louvado seja o Senhor a Deus, e Deus vai livrar todo, ou seja, o povo de Deus que já está